Olá, eu sou Tamires. O meu grupo é composto por eu, Larissa, Nayara e Marcilene. A gente ficou responsável pelo método audiolingual. Primeiro vamos entender melhor um pouco sobre o que é o método audiolingual e vou explicar para vocês quem o criou. O método audiolingual é a aprendizagem de idiomas ou aquisição de linguagem como deveria ser nomeado. Era bastante diferente nas décadas após a Segunda Guerra. Era um mundo de quadros negros e giz e treinos de gramática e foi dominado durante vários anos por um método denominado método de exército, oficialmente chamado de um método audiolingual. O método audiolingual foi fortemente influenciado pela teoria behaviorista do psicólogo Harvard Skinner, que diz que os seres humanos podem ser treinados com um sistema de reforço. Assim, quando criança pequena diz para cima e ela é levantada, ela se lembrará da experiência e seu entendimento do mundo irá se aprofundar de forma que ela estará mais propensa a utilizar palavras de forma correta no futuro. Quem criou esse método? Charles Fryers, um linguista estruturalista e diretor do primeiro Instituto de Inglês, desenvolveu um método que usava treinamentos intensivos com frases padrões básicas. O linguista afirmava que a tarefa do aluno era formada por esses padrões básicos. Então, como podemos ver, de acordo com os padrões básicos, o linguista afirmava qual era a tarefa do aluno. Então, nos vídeos adiante, vocês irão saber mais sobre o assunto. Olá, eu me chamo Larissa e eu vou falar sobre quando esse método surgiu. Então, esse método ele surgiu durante a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, ele era conhecido como Army Method. Ele surgiu devido à necessidade que os soldados americanos, durante a Segunda Guerra Mundial, tinham de se comunicar tanto com os seus aliados quanto com os seus inimigos no idioma deles. Assim, com base no behaviorismo, na teoria behaviorista ou comportamental estilo-resposta, em especial do behaviorismo de Skinner, que afirmava que os seres humanos eles podem ser treinados com um sistema de reforço, repetição e memorização. Acredito também que a língua ela é um hábito que a gente adquire através da fala. E essas aulas, que haviam lá na Segunda Guerra Mundial, que se estende até as salas de aulas hoje, elas têm enfoque através de estruturas ou modelos que devem ser seguidos e assim repetidos de forma oral e assim memorizados, Ou seja, em aulas que tenham foco nas habilidades comunicativas, dando atenção à pronúncia e à conversação. Em 1950, esse método Army Method passou a ser conhecido como método audiolingual. Olá, eu sou a Nayara e eu vou falar em que consiste o método lingual e como ele funciona. O método audiolingual, ele consiste em fazer com que o aluno consiga se comunicar na língua-alvo, tendo domínio nas habilidades comunicativas, a pronúncia e a prática de conversação. A implicação pedagógica dessa premissa é de que o aluno deveria primeiro ouvir e falar, depois ler e escrever. Então, como acontece a aprendizagem nesse método? Então, a aprendizagem ela acontece através de repetições e imitações, ou seja, quanto mais vezes algo é repetido, melhor será a aprendizagem, tá? Então, nesse método, normalmente eles comparam o papel do professor a um treinador de animais, Como, por exemplo, ao treinador de um papagaio. Porque normalmente um papagaio ele repete, ele fala somente aquilo que ele ouve. Então, a aprendizagem nesse método, ela acontece dessa forma.
a aprendizagem ela acontece também por meio do hábito estímulo, resposta, reforço, ou simplesmente o hábito estímulo-resposta, né? Ou seja, o aluno ele recebe um conhecimento, ele é estimulado por esse conhecimento e num determinado momento ele irá reproduzir esse conhecimento adquirido, tá? Outro ponto importante é que durante a aprendizagem, né, na sala de aula, o uso da língua materna ele é controlado, tá? Então, o ensino ele acontece por meio mais de áudios, né, de fitas gravadas ou até mesmo pela voz do próprio professor. E aqui temos uma citação da Ceice Múrcia, tá? Que ela fala de uma maneira bem ampla sobre a língua. Então, a língua é vista como conjunto de hábitos que se adquirem por meio de um processo mecânico de estímulo-resposta. O método audiolingual posiciona o professor no centro do processo, dirigindo e controlando o comportamento linguístico do aluno. O professor é o modelo de uso linguístico que os aprendizes da língua imitam. Dessa forma, o professor é como o líder de uma orquestra, conduz, orienta e controla o desempenho dos seus alunos, tá? Como o erro é visto nesse método? Os pesquisadores eles ressaltam que a importância do professor corrigir imediatamente os erros cometidos pelos alunos durante o processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque eles acreditavam que os erros levavam à formação de maus hábitos, portanto, deveriam ser tratados como algo destrutivo e não construtivo. Por exemplo, o aluno ele recebe um estímulo, tá? E ele não consegue compreender esse estímulo de modo eficaz. Então, consequentemente, na hora dele reproduzir esse estímulo, ele vai produzir algum erro. Então, daí, o aluno ele vai receber uma correção desse erro e ele irá repetir novamente o conteúdo recebido até ele acertar, né? Então, até ele internalizar esse conhecimento. Então, assim, o erro ele deve ser banido da sala de aula. Esse método, eles não aceitam esses erros. Ele vê os erros como algo que tem que ser banido da sala de aula. Aí, por conta disso, os acertos, né, as respostas certas dos alunos, elas deveriam ser valorizadas pelo professor. Então, para finalizar, como funciona esse método, tá? No método audiolingual, o professor é o centro, pois é considerado o mediador do ensino e aprendizagem. Ele fala somente a língua que está sendo aprendida e espera que os alunos aprendam os padrões desse método através da repetição e da imitação. Os pontos positivos e negativos desse método. Os pontos positivos do método audiolingual pode ser útil para iniciantes e principalmente para crianças. Crianças, por natureza, gostam de imitar e, além disso, elas têm a tendência de induzir regras gramaticais, como nesse método, a gramática é ensinada de maneira indutiva. E como é língua nativa dos alunos, supostamente deve ser esquecida durante a aquisição do idioma estrangeiro. Crianças podem aprender facilmente. Adultos, por outro lado, não imitam espontaneamente, além de gostarem de fazer comparações entre a língua materna e a língua estrangeira. Adultos também gostam quando as regras gramaticais são claramente explicadas pelo professor. As habilidades de ouvir e falar são enfatizadas, e especialmente as primeiras, rigorosamente desenvolvidas. O uso de recursos visuais é eficaz no ensino de vocabulário. O método é igualmente funcional, é fácil de executar para grupos maiores. A pronúncia e a estrutura correta são enfatizadas e adquirido é um método dominado pelo professor. O aluno está em um papel direcionado. O aluno tem pouco controle sobre o material estudado e o método de estudo. Os pontos negativos do método audiolingual
é o fato de que, uma vez que o professor fornece todos os métodos, sendo os alunos limitados a repetir frases, estruturas corretas imitadas de antemão pelo professor. Esse método não prepara os alunos para enfrentar situações inesperadas. Eles são capazes de repetir as frases aprendidas na sala de aula. Com esse método, parte do desenvolvimento é competência. Os alunos não conseguirão falar fluentemente sobre qualquer assunto no futuro. A abordagem beavista de aprendizagem agora está desacreditada. Muitos estudiosos provaram sua fraqueza. Não dá atenção suficiente à competência comunicativa, apenas a forma da linguagem é considerada. Enquanto o significado é negligenciado, a mesma importância não é dada a todas as 4 habilidades. É um método dominado pelo professor, é um método mecânico, uma vez que existe prática de padrão, perfuração e memorização, em vez de aprendizado funcional e orgânico. O aluno está em um papel passivo, o aluno tem pouco controle sobre sua aprendizagem. É um método mecânico, ou seja, o aluno só vai aprender aquilo que o professor passar, apenas as frases que for passado pelo professor a ele. Então, se acontecer de o aluno encontrar uma frase no dia a dia futuro, ele não vai saber o que ele está fazendo, porque o que ele aprendeu foi mecânico, ele só vai saber aquilo que ele aprendeu com o professor. As referências. E o nosso muito obrigado pela atenção.